Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que nesse momento está embarcando para o duelo com a LDU, joga na terça-feira, mas o Flamengo vai agora, domingo, né? Domingão de Páscoa, os jogadores embarcando nesse momento para Quito, local do confronto com a LDU, que eu considero o confronto mais difícil do Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. Eu acho que não só eu penso assim, né? Até o próprio Felipe Luiz deve pensar dessa maneira e o Flamengo precisa vencer. Porque se perdeu, que não é nenhum absurdo perder na altitude, o Flamengo se complica no grupo da fase de grupos da Libertadores, porque todo mundo imaginava que o Flamengo fosse chegar aí com 15 pontos, 16 pontos na reta final da fase de grupos, mas está se complicando. E a gente vai falar sobre a lista de relacionados, tem 3 desfalques extremamente importantes, 2 inclusive eu considero titular absoluto, o outro vem crescendo de produção. Mas a gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre o José Botto garantindo reforço na próxima janela de transferência. Quem será? A gente vai ler aqui o que o José Botto disse. Tem também Bruno Henrique, a atualização do caso Bruno Henrique. O jogador vai se manifestar, o que ele falará também a gente vai trazer no vídeo de agora. Antes de mais nada, não vou pedir para você se inscrever no canal, vou dar um beijo, um abraço em todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Feliz Páscoa, estou gravando aqui no Domingão de Páscoa, é uma data que eu gosto bastante, que eu considero bastante, eu sou religioso, a minha religião é religião católica, todo mundo que me acompanha aqui sabe muito bem disso, mas independentemente da sua religião, espero que você esteja ao lado de pessoas maravilhosas, pessoas que vocês amam, nesse momento que é um momento muito agradável, momento para você refletir sobre muita coisa, é um recomeço, e eu tenho certeza que você está ao lado de pessoas que vocês amam, isso é o mais importante, abrace a família de vocês, e família nem sempre é aquela que é a nossa família. Família pode ser aquela que você escolheu também, por que não, durante a vida. Então, é isso. Meu abraço, meu beijo em vocês de Feliz Páscoa. E agora vamos falar de Flamengo, galera. É o seguinte, antes de mais nada, ontem eu gravei um vídeo de pós-jogo, fazendo análise, naquela correria danada, nem comentei a entrevista coletiva do Felipe Luiz, porque eu não tinha assistido. Depois, jantando, comendo com calma, eu ouvi a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu não gostei de um ponto, eu sou um cara que eu sempre elogio o Felipe Luiz, mas que bom, é sinal que em determinado momento eu vou discordar dele, porque sempre que você concorda, é chato, o discordar também vale o debate, e eu não concordei quando ele mencionou a atuação do Michael, dizendo que o Michael jogou bem, que o Michael fez tudo que ele pediu ao Michael, então ele pediu o quê? Para o Michael perder gol? Porque isso ele precisa cobrar dos jogadores dele. Porque o Michael perdeu muito gol ontem. Errou muito em finalização. Deu um trabalho danado ao Ryan, ao Paulo Henrique, do lado direito da equipe do Vasco da Gama. Mas na hora de definir a jogada, da finalização, Michael mostrando novamente que ele precisa aprimorar esse fundamento, porque ele errou muito. E o Felipe Luiz elogiando o Michael. Aí eu discordo. Beleza, numa entrevista coletiva ele não vai criticar um jogador individualmente. Tá bom, mas não diz que o Michael fez tudo que ele pediu. Porque eu tenho certeza que ele não pediu para o Michael perder gol da maneira que ele perdeu ontem. E ele perdeu muitos gols ontem. Tanto é que o próprio Michael confirmou isso. Na Zona Mista, ele deu uma entrevista aos jornalistas presentes e ele falou o seguinte: o que a gente mais quer é que, se for para empatar ou perder algum ponto, que seja assim. A gente em cima do time adversário, dentro do ataque, criando oportunidade de gol. Claro que temos que aprimorar alguns erros, no caso, a finalização. É impossível não ter erro e ser um pouco mais tranquilo na hora de finalizar, mas isso é complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil. Óbvio, Michel. Se eu soubesse fazer isso, eu estaria lá dentro. Eu não estaria aqui gravando um vídeo. Eu acho que eu sou melhor gravando vídeo, apurando informação, fazendo análise do jogo, do que jogando futebol. Você que está lá dentro, é óbvio, a gente vai falar em cima do que você faz lá dentro. Assim também como a gente elogia quando você faz uma grande partida. E elogiar também é fácil. Não é só criticar que é fácil. Então, eu acho que o Michael ele precisa estar mais preparado para crítica. E ele mesmo, eu gostei da autoanálise dele. Ele sabe que ele errou muito finalização. Gostei disso. Agora, criticar
Quem o critica por conta dos erros de finalização, não concordo com o Michael. Outro ponto na entrevista coletiva do Felipe Luiz, que ele trouxe, foi em relação ao Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo não entrou. E eu confesso que ontem assistindo ao jogo lá do Maracanã, eu falei, cara, Luiz Araújo é um bom jogo para ele, finaliza bem de fora da área, tem intensidade, e ele explicou por que não colocou o Luiz Araújo. Optei pelo Plata jogar de 9, com o Pedro entrando, passei o Plata para a posição natural dele. Naquele momento, fiquei com uma troca para o final, mas entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação e mais estabilidade na perda da bola. O Nico já vinha abaixando o ritmo, então optei por essa troca. Na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, optei pelo Alan para retornar o controle e empurrar o Vasco para a área dele. Conseguimos, tivemos 2 chances, mas o Léo Jardim fez grandes defesas. Está aí a explicação do Felipe Luiz em relação ao jogo contra o Vasco. Mas agora vira a chave e o Flamengo volta a focar na Libertadores, e o Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar a LDU nessa terça-feira, jogo 7 horas da noite, horário de Brasília, hein, galera? Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton voltando a ser relacionado, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Alves, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Plata, Rossi e Wesley. Então, esses são os jogadores relacionados. Por falar em Matheus Gonçalves, tem muito tempo que ele não entra em campo, e o Felipe Luiz também explicou por quê. Conto com ele, Matheus. Nos últimos jogos não vem tendo minutos, mas tem um perfil bem diferente do que estão entrando. Como estamos jogando com o meia, que é o Gerson por dentro, tem o Plata, tem o Luiz Araújo que jogam aí também. A concorrência é com eles. Não estou achando o momento para colocá-lo na mesma função que eles pela concorrência que existe. Vejo que a melhor versão do Matheus talvez fosse aberto na ponta direita, e nesse momento estamos jogando sem um ponto aberto porque o Wesley ocupa esse corredor. Sei que ele tem muita qualidade, pode render muito para a gente ainda, então tá aí a explicação. Nessa lista de relacionados, 3 desfalques extremamente importantes. Alexandro, De La Cruz, que para mim 2 titulares hoje, e o Alan, que vem crescendo de produção e poderia ser uma peça importante para o meio de campo. Lembrando que Alan e De La Cruz foram poupados por conta, enfim, algo deles, né, corpo, enfim, eles não conseguem atuar e podem correr risco de comprometer a saúde deles se eles atuarem numa altitude, que é o caso desse jogo contra a LDU, e o Alexandre está com aquele problema na coxa, que não teve lesão. O Flamengo trata edema como não lesão, está com incômodo muscular e por conta disso foi desfalque contra o Vasco e será desfalque contra a LDU. Uma curiosidade, galera, esse será o primeiro jogo na vida do José Boto como profissional do futebol na altitude, ou seja, ele vai ver in loco a dificuldade que é jogar nessas condições na altitude, porque ele não sabe, ele só ouve e lê, ele nunca passou por isso. E eu acho que ele vai levar um susto, porque jogar na altitude é sempre muito complicado. Inclusive, eu acho que vai mudar muito o estilo de jogo do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz é um treinador que exige muita intensidade, marcação sob pressão. Na altitude, os jogadores automaticamente já ficam com o fôlego afetado. A disposição é menor. Não tem jeito, não tem como o jogador brigar com isso. Óbvio, alguns são mais afetados do que outros, tá? Aí vai de corpo para corpo. Mas eu acho que o estilo de jogo do Felipe Luiz vai mudar bastante. E aí que tá. O Flamengo não pode perder gol da forma que perde gol desde a chegada de Felipe Luiz, porque um golzinho vai fazer muita falta. Foi assim contra o Vasco da Gama. E, cara, isso é até contraditório, porque embora o Flamengo não tenha feito um grande jogo contra o Vasco, mas o melhor jogador em campo foi o goleiro Léo Jardim. Isso é muito contraditório. Mas é a verdade, tá? Porque o Flamengo criou oportunidades e não botou a bola na rede. E por falar em José Boto, ele deu uma entrevista ontem à Amazon Prime, que transmitiu o jogo entre Vasco e Flamengo. Inclusive, eu confesso que eu não vi a transmissão, obviamente eu estava no Maracanã, Romário comentando. Podem falar aí como é que foi a transmissão, podem comentar. Mas o José Boto, ele falou sobre reforços nessa entrevista à Amazon. Hoje tenho mais conhecimento sobre o elenco do que quando cheguei e a janela estava aberta. Há realmente 2 ou 3 coisas que nós temos que melhorar para o elenco ficar bem mais forte
do que já é. Sobre o Mundial, ele disse: é uma vitrine enorme, eu acho que vai dar uma equilibrada, coincidir com o início das pré-temporadas na Europa. Os clubes europeus vão encarar um pouco como pré-temporada. Isso vai dar uma equilibrada entre os sul-americanos e os europeus. A nossa expectativa é alta, tudo que vier é lucro. Vamos com boas sensações para esse Mundial. Então, o José Boto já identificou aí 2 ou 3 coisas, ou seja, 2 ou 3 posições a reforçar no elenco do Flamengo. E o que ele falou sobre o Mundial faz total sentido. Os clubes europeus vão levar o Super Mundial como uma pré-temporada, como o Flamengo fez com o Campeonato Carioca, por exemplo. Não é nenhum absurdo dizer isso. Mas, mesmo assim, eu não acredito num sul-americano sendo campeão. De verdade, não acredito mesmo. Mas futebol é aquilo, né? Eu acreditava que o Flamengo fosse ganhar do Vasco, botei até 3-0 na minha fezinha e me lasquei. Para finalizar nosso vídeo, galera, Bruno Henrique, é o seguinte: os representantes do Bruno Henrique vão emitir um comunicado oficial ainda nesse domingo, a informação que eu tenho que será no período da noite, falando sobre a situação do Bruno Henrique. Eu não tenho uma informação, mas pelo que eu ouço, pelo que eu converso com pessoas que acompanham o dia a dia do Bruno Henrique, esse comunicado oficial será em tom do sentido assim: não participo de nenhum esquema para beneficiar ninguém e acredito na minha inocência. Esse será o tom que eu acredito que será a nota oficial. A ver, vamos esperar.